gente, tudo bem? Eu sou Thalita Lombardi, estamos mais um episódio do WTubeCast com o pessoal do quê? Da Confra, galera. Abre aqui a câmera do meio. Olha só que pessoal bonito. Muito bem. Poderia ser sobre a Confra, mas não é. Não é. Né? Podia ter uma cerveja também. Com a Mel e com o Gu. Nós somos confrades. O Diogo tem uma... Como é que é? Um grupo? Como é que você se intitula? Uma comunidade. Ele tem uma comunidade. Inclusive, a gente tem um vídeo sobre comunidades com o Emiliano, que a gente gravou também. Ah, meu grande Emiliano. E a Lia, a gente gravou também sobre comunidades. E aí, então se apresentem. Começa com você, já que já puxou pra você o papinho. Primeiras damas? As damas primeiro. Então vai. Gente honrada agora. É um gentleman, né? Pois é. Sou Melissa Penteado, atual CEO do Grupo ProScore. Sou sócia fundadora, inclusive. A ProScore é um birô digital de crédito, Authority de Score, especialista em Big Data e plataformas customizáveis para a tomada de decisão facilitada. Veja bem. Nossa, que mulher. 22 anos à frente dessa empresa. Claro, né? Eu sou CEO, me tornei CEO há 6 anos, então... A gente fez aí um processo todo de reposicionamento da marca desde que eu assumi. Então, dados, inteligência, Big Data é com a gente. Você pode puxar meu CPF ou não? Com certeza. Posso ver seu score, posso ver seu background check. Peraí, tudo. pessoal, essa conversa tá deixando um pouco... Ó, o auditor, já tá tenso aqui. Tá de auditor super Tá hoje. super. eu tô bem auditor, É o pessoal. compliance. Eu tô fantasiado compliance. hoje, tá, É mais pessoal? chique, né? Ele é o compliance. compliance é mais chique. Né, esse podcast é chique, eu vim, né? E eu tô aqui. Tomei até banho. Tomou banho com lencinho umedecido que eu te dei, vai. Bem, sou o Diogo Garcia, sou sócio-diretor da KPMG e lidero um programa de startup chamado Emerging Giants. Bonito, né? Já é inglês, ó. E aí a gente atua com startups no late stage. É pra olhar pra câmera ali? Você que sabe. Late stage e no early stage a gente tem um prêmio chamado Technovator também. Além disso, sou co-founder da Confraria do Empreendedor, do qual nós somos parte, que é uma comunidade de empreendedores, cujo objetivo é fomentar a colaboração, né, entre empreendedores. Por isso que estamos aqui, nos conhecemos lá da Confra também. Sim, também. E sou speaker, palestrante da Casé Fala, que é uma agência de curadoria. E também tenho alguns podcasts com meu amigo aqui. Na verdade, eu trabalho para ele, o rei do podcast, Gustavo Passa, com pílulas de vendas, e é um prazer estar com vocês aqui, Melissa e Thalita. Obrigada. E Gustavo. Muito bem, eu sou Gustavo Passe, pai, podcaster, founder da Voz e Conteúdo e apaixonado por podcast, e ainda depois ganhar uma grana com isso é uma das coisas mais maravilhosas do mundo, né? Larguei aí, rasguei o CLT, mas fui um grande intraempreendedor, né? Muito legal. Apaixonado pela última companhia que eu estive, tenho muito carinho, a gente conta aqui no decorrer. Mas hoje estou à frente da Voz e Conteúdo, nós transformamos boas conversas em bons conteúdos. Atualmente o podcast, se amanhã for o TikTok, se amanhã for qualquer outra rede, a gente surfa bons conteúdos distribuindo em áudio, vídeo e texto. É isso que a gente faz. Maluco, né? Maluco. É isso aí. E lá no Rockstar, galera, a gente tem conteúdo em todos os lugares, além daqui do Brisa Play, a gente tem YouTube, a gente tem portal, tem de tudo pra você que tá começando no mundo de negócio, de empreendedorismo, a gente te ensina o beabá. Aí depois você vai pros especialistas aqui, depois você cresce e vai pros outros, mas pra começar tem que ser com a gente. Exatamente. Vocês vão ensinar muita coisa hoje? Esperamos, colaboração, né? É isso. E skin the game, acho que aqui a mesa mais forte que essa não existiria, né? Todo mundo Mas eu aqui. queria que alguém explicasse o que é empreendedorismo diferente de empreendedorismo. Quem pode fazer essa pequena... A gente tem aqui uma miscigenação, Tem. né? Eu Então acho sempre que dá fui pra intra. pegar um pouco Sim. as escolas, né? Então... Eu acho que vou boa dar parte, até seu case parte também. da minha vida foi intraempreender. Eu até Isso. não conhecia esse termo, fui estudar empreendedorismo e tal, e aí vi que de fato o empreendedorismo você tem várias ramificações. Você tem o empreendedor público, você tem o empreendedor social, você tem o empreendedor fundador, e Sim. você tem o intraempreendedor, que é aquele que empreende no CNPJ do outro. Isso. Né? E muita gente fala, mas é mais fácil, mas não é tão fácil assim, porque, por exemplo, o que eu faço, por exemplo, é totalmente diferente do que a KPMG faz. Sim. Eu não sou auditor, apesar de estar vestido de auditor hoje. Fica Não difícil sou acreditar. auditor, Uma reunião não de board, sou, hein? eu sou descolado. Não sou auditor, não sou contador. Então eu É trabalho... New Balance colorida. Exato. Aí eu trabalho numa área que atende startups, que é algo completamente diferente para o mundo de uma Big Four.
E, obviamente, a gente tem que fazer tudo de forma muito diferente, os processos são diferentes, então... Mas você implementou tudo? Foi você... Sim, a gente... Isso que é legal, né? construiu um Teve a programa. carta branca, né? Exato. Não somente eu, obviamente, com outras pessoas, mas a gente construiu um programa voltado para startups, uma empresa que não tinha um programa focado em startups. E aí você tem toda a jornada de dificuldades, né? Da burocracia e tudo mais. Então é um desafio também. Né? Desbravar, né? Desbravar. Acho que tem duas palavras importantes que elas estão nas duas posições. É a liberdade, Sim. né? E a responsabilidade. Você é totalmente responsável pelo que você está construindo, em ambos os locais, né? Você como founder, você comentou aí há 22 anos, né? Isso. A gente ainda... você passou por diversos momentos do que a palavra startup nem fazia parte da... Exatamente, da o nossa... PPT era o suficiente. Era suficiente. Então, eu acho que um ponto crucial é a liberdade. Então, você tem liberdade de criar, de construir. E não tem problema nenhum quem está no CLT seguindo as suas carreiras, executando o que é... Né, você troca hora por dinheiro, não tem muito segredo. Sim. O intraempreendedor, ele passa a viver aquilo como dono, né? E também tem uma palavra muito importante em ambos, que tem algum momento que, dependendo da empresa que você tá, você gera até maior, que é impacto. O que o empreendedor quer fazer é gerar impacto, né? Quando eu tava lá na Sul América, cara, são 3 milhões de segurados, qualquer códigozinho, qualquer squad que a gente criava um produto, o impacto era absurdo. Hoje na Voz e Conteúdo, talvez o meu impacto não tá nem 1% do que... Mas já impacta muito, porque você tem um nicho. Sim, tem um nicho. Deve ser bem específico. Mas eu acho que a palavra liberdade e impacto estão nos dois. E aí eu também costumo brincar nas palestras e falar pra galera que o que difere você de um CNPJ são 3 dígitos, né? Se você pegar o seu CPF e acrescentar 3 zeros no final, Exato. pronto, você tem um CNPJ, né? E é isso. E a Mel olha para todo mundo também, Mas CNPJ. na verdade não deixa de ser. Eu acho que complementando o que você expôs, tem um quê que se chama postura. Então, para mim, ser empreendedor não é, ou ser uma posição de líder, não é um cargo, não é uma função, né? É uma postura. Você se apaixona pela dor, você se apaixona pelo problema. E você, enquanto não resolve isso para gerar impacto, você não fica tranquila. Então, não adianta também eu estar aqui com o chapéu do empreendedorismo e falar, eu sou uma empresária. E eu brinco que empresariado e empreendedorismo são coisas diferentes. E o que difere é a postura, é o que você se compromete para. Então, se num CLT você tem ali as 8 horas contratadas, você falou, mas qual é o empenho? O que você objetiva com isso? Então, eu objetivo um plano de carreira, eu quero me destacar, eu quero virar um próprio sócio desta empresa pela qual eu sou apaixonado. Então, não tem problema, mas para mim, acho que o resumo disso tudo... A convergência está na postura e no comprometimento. E um ponto, né, também, só para adicionar aqui a discussão, existem até teóricos que estudaram essa questão do empreendedorismo, né, e do empresário. E por um tempo, os economistas achavam que empreendedor é quem gerava riqueza. Então, se você não gera riqueza, você não é empreendedor. E aí teve a escola dos comportamentais, né, comportamentalistas, desculpa, do behaviorismo, que diziam o seguinte: empreendedor é comportamento, né? É atitude. E isso vigorou, né? Ou seja, você pode, é o que você falou, é atitude, é um impacto, é você ser inquieto, né, o tempo inteiro, enquanto você não conseguir terminar, fazer. E a postura de dono, sem sombra de dúvidas. Eu acho que você não ter autonomia, principalmente quando a gente fala de intraempreendedorismo, é um ponto fora, assim, não dá. Então, acho você tem que ter uma autonomia, mas você também tem que ter uma responsabilidade muito grande, porque você está usando o dinheiro dos outros. E você sabe pra que... você testar, né? Então, a autonomia, ela vai até um certo ponto. Até um certo porque ponto. Senão você não tem Mas é uma eterno. relação que se constrói na confiança também. Sim. E eu vou dizer, sabe por quê? Essa história que existe, muito glamour, né? O empreendedor glamour. A verdade é que a postura do dono. Se o dono é um escroto, desculpa, você não tem que ter postura de dono. Exato. Você só vai fazer o empreendedorismo funcionar. Isso aí. Funcionar quando você tem uma liderança que te motive e te cative para. Porque se você não tem espaço, pode ter carta branca. Enfim, é uma questão, de novo, de postura. Sim. Então não adianta, gente. Eu acho que de um modo geral, né, é cultura. Olha, eu já gostei dessa discussão aqui. Vieram várias coisas na minha cabeça. Uma das coisas que, por exemplo, eu trabalhei numa SA, né? A Sul América tem mercado aberto. Também gigante. Cara, comprar ações
já ajuda um pouquinho na sua mentalidade, né? Sim. Porque se você tem ações, você realmente é dono daquela empresa. Você tem vontade de ver certo, né? E eu acho que tem um lance, assim, que é muito diferencial na minha vida toda, é como você encara as segundas-feiras. Né, o Love Mondays da coisa, assim, tirando um pouco do romantismo, assim, mas, pô, você acordar de segunda-feira sabendo que tem um monte de leão pra você, né, acabar, mas você acordar com vontade é diferente de alguns momentos que você fala assim, puxa, cara, tem que ir lá enfrentar os leões e não tá valendo a pena. Acho que aí já difere um pouco se você tá sendo empreendedor ou não. E... Se a sua postura faz também é compatível ao que a gente tá falando, né? Porque muitas vezes já aconteceu na minha vida de eu trabalhar em empresas, eu também fui intraempreendedora muito tempo. E as pessoas falam, essa pessoa não me dá chance pra crescer. Tá, mas você fez o quê pra... isso jogou que você tá bola falando, onde, né? Antes de... Não, e eu acho que tem um ponto também de provocação e de você ser persistente, insistente, querer mudar. Eu me lembro que quando eu comecei a trabalhar nesse mundo, né, corporativo e tal, eu sempre fui aquele que perguntava, que provocava, por que não podemos fazer diferente e tudo mais. Aí uma vez o meu chefe falou assim, ó, você vai pra uma reunião com os líderes, mas fica caladinho, tá? Não pergunta nada. Aí eu falei, então não me chama. Né? E eu acho que essa... Você não pode, né? E essa até umas coceiras de ouvir essa tipo de Exato. Não, eu digo logo, se não é pra falar, não me chama. Né? De verdade, porque eu acho que... Se você não vai contribuir, não né? vai contribuir. Ou contrata um figurante, Ou né? é Vai um pra reunião. secretariado. Fique quieto e anote. Tome Anote, notas. né? Porque você falou, existem obviamente regras, tem né, as empresas já consolidadas, óbvio, e é muito bom você ter uma estrutura de uma empresa já consolidada, porque você não precisa consertar o seu, né, tem um help desk que você pode ligar e tal, mas eu acho que essa questão da provocação de você chegar e perguntar por que isso tá aqui, por que não pode ser feito diferente, isso também acho que é um traço É a mentalidade. da mentalidade. Por que não né? dá, por que não pode? Porque não pode, exatamente. O empreendedor é um pouco da geração Y, né? Por quê? Por quê? Por que é assim? Por que não deu certo? Por que tem essa lei? Por quê? E aí tem um ponto também que assim, é provocação com execução. Porque tem gente que é provocador de LinkedIn. Desculpa com o termo, né? certeza. Então, Mas é a não, priorização. vamos mudar e tal. Aí eu olho assim e falo, o que você propõe, né? Então, como líder de uma comunidade, eu vejo muito isso. Às vezes muita gente vem de, por que você não faz isso, não faz isso? Eu falo, tá, e qual é a tua proposta? Então, eu acho que assim, pra gente não ficar também no campo só das ideias, do mindset, porque a pessoa fica, o mindset. Não, execução. É você ser provocador e você fazer. E uma coisa que é legal também, eu não sei com vocês, mas eu acho que o empreendedor, quando ele é desafiado, aí é que ele fica com mais vontade. Sim. Nossa, quando Ô, alguém me Gustavo, aí um exemplo, ele tinha a sala do podcast, agora tá abrindo mais, tá fazendo não sei o quê. Como é que foi esse processo? Conta o processo da sua empresa que tá se tornando. E olha só, né? Você falou dos desafios, a gente começou o mínimo viável do estúdio. Eu falei pro meu irmão assim, cara, essa mesa de sinuca só deu prejuízo até hoje, né? Nós temos uma, né? Você gravou lá em cima de uma mesa de sinuca. Aí meu irmão falou, cara, isso aqui só deu prejuízo. É taco, é giz, é bola de sinuca. Dava vários prejuízos. Eu falei pra ele, cara, vamos fazer um mínimo então viável. Vamos colocar uma tábua em cima, vamos colocar um microfone maneiro e uma captação. O espaço em si já se entrega, né? Já. Muito valor. Aí meu irmão falou, cara, isso é suficiente? Cara. E se alguém entrar aqui, passar a barreira da porta e entender o que a gente tá oferecendo, aí a gente vai melhorando. Aí meu irmão falou, cara, que loucura. Irmão mais velho, né? Meu irmão falou assim, putz, isso aí não vai dar certo, hein, mano? Eu falei, vai. Aí quando eu vi, meu irmão já tava lá, terminou, me ligou e falou, cara, tá pronto, vamos gravar. Aí eu falei pra ele, beleza, vamos gravar. E aí eu fiz um anúncio no LX, assim, estúdio de podcast, pra validar a ideia, né? Se alguém compraria aquilo por R$100 a hora. Sim. Apareceu um cara 4 horas depois, olhou aquilo e falou, cara, isso é tudo que eu procurava. Que legal. Aí eu olhei pro meu irmão e falei, tá vendo? A gente validando, tava aqui, né? Tamo validando. pensando várias coisas, elocubrando, né? Elocubrando várias coisas, e isso é tudo que o cara quer, cara. E perto do que a gente pode fazer, isso aqui é muito pouco. E aí rolou, hoje tem, sei lá, mais de 100 podcasts rolando, mais de 500 pessoas já passaram por lá. Só que uma das coisas que aconteceu agora no estúdio novo, né? Eu tava colocando umas lajotinhas, eu compro tudo de reuso. O LX é minha vida. Sustentável. Eu sou Total. economia circular total. Aí eu comprei uns restos de lajotinhas e falei assim, cara, eu preciso colocar isso aqui em algum lugar. Aí eu coloquei, tirei umas fotos, mandei pra um amigo meu, arquiteto. Ele falou, cara, que coisa horrível, o que você tá fazendo aí? Aí eu falei assim, então você tá me desafiando que eu não vou conseguir fazer alguma coisa legal aqui? Agora vai. Cara, aí virou desafio. Aí ele me mandou um áudio assim, pronto, eu consegui fazer o que eu sei que te movimenta. Eu te provoquei.
E eu sei que vai sair um negócio muito foda, que você vai esfregar na minha cara, né? E vai ficar muito legal. Aí eu fui por trás de tudo esfregar isso. na cara é bom depois. Não, ótimo. É ótimo. É bom, não, mas no sentido bom da coisa, né? No sentido bom. Meu pai falou, você tá vendo? gorda. Eu falei, vou emagrecer. Aí eu É isso falei, aí. vou esfregar na sua cara. Olha meu peso aqui. É o desafio. Que é o lance do empreendedor mesmo, né? Desafiadaço, Exato. Você quer comprovar que você não tá tão errado assim, que a tua intuição vale. Isso. Longe de mim ser arquiteto e ter estudado por Exato, isso, né? mas a Porque- gente vira multifacetado, é Não, coringa. e aí eu falei pra ele, cara, eu vou fazer uma parada dessas 7 lajotinhas que você viu aqui grudadas, eu vou fazer uma coisa muito doida. Ele falou, cara, pronto, esse era o ponto que eu queria te provocar. Aí, lógico, ele virou meu parceiro, começou a mandar várias... como se diz? Vários detalhes, referências, essa palavra que eu tava procurando. E aí a gente terminou, no final achei um grafiteiro, os negócios, e mandei pra ele. Ele falou, cara, eu quero ser o primeiro a usar a sala. Ai, que legal. E eu quero te dar os parabéns. Já que virou você... lead. É, Primeiro já virou lead. lead, é. Já adoro Vem lead, gravar né? a primeira de teste. Mas ali que tá o lance do desafio e de encontrar de alguma forma a resposta de algo que se não sei, vou aprender. Se não tenho dinheiro, vou fazer com o recurso que eu tenho. Isso é muito da pessoa empreendedora, né? Sim. E eu acho que um ponto muito crucial, você que casou agora, tá? Você deve ter achado vários problemas que o mundo do casamento oferece. Né? Você fala assim, cara, eu podia cotar com vários de uma vez, eu podia ter feito algo assim mais simples. Pensei que tava falando do marido. Não. Eu usava Tinder antes. Tinderela. Eu tô falando assim, no sentido de o empreendedor, a cada passo que ele vai dando, ele vai encontrando todos os problemas pra resolver. Você casou agora, você veio vários. Eu vou ter o segundo filho agora. No primeiro... Isso, minha esposa tá grávida de 7 meses. Eu já tinha achado vários problemas no circuito da primeira gravidez. No circuito Eu quero você... Depois você me dá um... Agora eu achei do circuito 2. Noivar e filho. Então, e agora eu venho achando todos os problemas possíveis que existem com os pais de segunda viagem. Olha... E aí eu tenho certeza que tudo que você veio passando desse tempo, se você for pra Disney, se você for pra uma viagem, você vai achar um monte de problema, da fila até o avião. E o empreendedor, ele fica inquieto ali. Que funciona, que que te surpreende também. É isso aí. Você fala, vou replicar. Os hacks, E aí vem uns hacks, empreendedor usa hack o tempo inteiro. É isso aí. Eu não fiquei observando muito, confesso, porque eu não me envolvi tanto. Entendi. Eu contratei um buffet E eles e fui ver, cuidaram. fui ver o vestido. Mas o que eu reparo muito é em conteúdo mesmo. Nisso sim. daqui. A Sim. minha cabeça é pensando, agora eu quero lançar uma série de humor, sacaneando os empreendedores, eu quero fazer não sei o quê. A minha cabeça, ela não para. Os meninos querem aqui fazer um Reels, vamos fazer um... A minha cabeça pra conteúdo que é mais louca. Escovar os dentes e tomar banho são os momentos mais malucos da Nossa! Gente, por favor, é Nossa. exatamente isso. Eu comprei um giz à prova d'água, o meu banheiro virou lousa. Poxa, e Boa aí, dica, hein? Não Nossa, sabia disso. você Não sabia que não. tinha. tem. Não. Inclusive pra criança. Ah, é é? ótimo. Você põe a criança 2 pra da manhã, picar. amigo, eu tenho umas ideias, às vezes eu levanto da cama correndo e Toma banho escrevo. tarde, hein, meu? Não toma Acordo. banho, eu fico acordado, eu Ai. tenho hábitos noturnos. Eu também. E aí eu tenho as Eu comi ideias. trabalhar dia à noite também. E os meus sócios, Nath e André, que são da Confra, eu mando pra eles, eles falam, nossa, você tá muito doido. Mas eu falei, não, mas as Adorei. ideias que eu tenho, Acho que- e eu tenho que anotar, porque senão no outro dia já não é tão, né? Não, É. e ao mesmo tempo você não fica calmo. Eu não consigo sossegar enquanto eu não tiro do cérebro e falo, não, tá anotado, eu não vou perder isso. E aí eu vou Não, dormir. eu anoto na parede, onde for. Eu também. Pô, boa dica essa do banho, hein? Porque no banho eu acho que eu tive as melhores reflexões da minha vida. É, Não, o banho é... Acho que a próxima coisa é um podcast no banho, sabe? Sim, Bota pode ser só uma rosto, assim, inovação. né? sim, com Eu não tenho gostado, não, porque normalmente no banho eu ponho música alta, eu vou cantando e dançando. Nossa, não. tô Dirigir muito- é legal, mas me dá muita. Aqui, eu chego aqui, eu tenho um sonho. Putz, já tô. Elas me inspiram muito. Tô com a galera aqui super jovem. É. Aqui é under 30 aqui. Under a galera 30. todo mundo Boa. jovem. Tá Gente, agora eu quero abrir outra pergunta aqui pra vocês. Quem tá assistindo em casa, a gente tem um público hoje que também tá no interior do Brasil, que eu acho que isso é muito legal. Estamos chegando em lugares que a gente não chegaria Legal, normalmente. Que o pessoal da Brisa tá povoando a internet ali no Nordeste, vai vir pra cá depois. Eles começam por onde? Empreendendo. O que é mais legal pra quando você tá ali
querendo começar alguma coisa diferente. Quem vai começar? Ah, cara, nós temos aqui, né, por empreendedora. osmose, né? Eu tenho aqui que parar e escutar. Eu acho que depende um pouco do espírito que a pessoa tem, né? Então, olha, eu quero... todo empreendedor ou todo, né, funcionário tem que ter um espírito de aprendizado constante. Se você tem ali um conforto financeiro que te permite já arriscar, né, no começo, então vamos empreender. Dá muito negócio, tem muita história para ser hackeada aí. De toda forma, eu acho que dentro dessa mentalidade que nós comentamos, o intraempreendedorismo acaba sendo uma escola. Então, você consegue aprender com pessoas mais experientes, entender um posicionamento mais estruturado de uma corporação, né, de uma estrutura organizacional, para depois aplicar isso dentro, obviamente, das suas características, das suas particularidades e virar sua startup, sua microempresa, o que seja. Eu tive a feliz oportunidade de, dentro do meu processo de estudo na faculdade, conseguir abrir a minha startup e já ter de cara pessoas que Imagina, confiaram. 22 anos atrás. Cara, isso é muito legal. É loucura isso. É muito legal. E foi assim... porque eu trabalho muito cedo, né? Eu trabalho desde os 13 anos. Eu acabei também por isso sendo... 22, porque, poxa, você é super nova, né? Que bom, trabalho gente. desde cedo, né? Aqui a gente agradece. Não, mas assim, oferecimento sim. né? Sim, eu oferecimento para o Flechan agora. Mas eu fundei a empresa com 18 anos de idade. Legal. O meu primeiro Façam as business contas, plan, né? exatamente. O meu primeiro business plan foi com 17 anos, eu era emancipada. Eu comecei trabalhando numa empresa da família. Então eu fui funcionária. Eu não vou dizer que eu fui intraempreendedora até, obviamente, que eu comecei com 13 anos de idade. Mas por osmose ali, né? Exatamente. Mas eu fui muito instigada a questionar. A ponto da ideia dessa empresa pela qual hoje eu atuo, né, como CEO, a ProScore, ela nasceu de uma necessidade que a empresa anterior que eu atuava, na área que eu atuava, que era borderoso, antecipação de recebíveis, que eu trabalhei em fomento mercantil. Eu não entendia o porquê que eu tinha que usar um relatório engessado do birô A, do birô B, e tinha que pagar aquilo e consultar por telefone se a gente já tinha internet, enfim. Fui fazer aula de informática e tudo mais. Então, acho que é um pouco do perfil e da oportunidade onde você está engajado. Porque se você tem um conforto financeiro, como eu disse, né, de falar, não, eu posso abrir mão de não pagar algumas contas porque eu dei uns pais, ou tenho, enfim, sim. né? Depende da oportunidade que a pessoa tem, né? Então, assim, meter as caras, a gente mete mesmo. Agora tem que entender que o boleto chega, né? A responsabilidade vem, você não vai ter lucro. Ele vem, é o único que vem, Exato. Né? É o boleto. Você não vai ter resultado no primeiro mês, nem no segundo mês, nem no terceiro mês. Então... eu acho que... Não, eu acho que a gente tem que ter a responsabilidade de falar sobre isso, porque... o mundo do empreendedorismo ficou muito glamouroso, né? Empreenda. Qual é o seu propósito? Resiliência. Começa do nada. Começa do nada. Eu acho assim, que até nosso papel tá aqui, né? Por meio do Brisa Play, né? Compartilhando isso, essa experiência, porque eu digo o seguinte... É muito fácil para alguém, por exemplo, no teu caso, por exemplo, você se deu, era confortável para você naquele momento empreender porque você já vinha de uma família que poderia, né, te sustentar. Se desse errado, você poderia, né, voltar atrás, enfim. O que eu fiz, até só para contextualizar, como eu trabalhei dos 13 aos 18, eu juntei dinheiro para me dar ao luxo de falar, eu vou fazer isso e você não vai jogar na minha cara. E você pode juntar dinheiro. Agora, você imagina a pessoa que não consegue juntar dinheiro e aí tem que se jogar no mundo e tal. E aí é o que eu digo, né? Eu acho que é o seguinte... eu acho que empreender realmente é uma atitude, é você fazer o que você gosta e principalmente, o que você é bom? No que você é bom? Eu passei um bom tempo sem entender no que eu era bom. E aí eu fui pulando de galho em galho, sempre fui empregado, trabalhei em empresas e tal, até que eu me encontrei na área comercial. Então eu acho que aquelas pessoas que, obviamente, poxa, eu quero empreender, mas se você não tem grana pra sustentar porque os boletos vêm, começa trabalhando pra outras pessoas, porque também não dá pra todo mundo ser empreendedor. Se a gente tivesse só empreendedor, não ia ter o funcionário público, não Geração ia ter... de empregos. Exatamente, não ia ter emprego. Então, assim, a gente precisa ter um empregado. Não todo mundo precisa empreender. Exato, a gente precisa ter um empregado. A gente precisa ter um empregador, ter um empregado, ter um funcionário público, ter um empreendedor social. Então, eu acho que o começo é você entender o seguinte, o que é que eu faço bem? O que é que eu gosto de fazer?
fazer, né? E essa é uma descoberta aí que pode levar algum tempo. E aí você começa trabalhando. E outra coisa, não existem só startups. A startup, gente, é menos de 10% da economia. O que gera emprego no Brasil são as pequenas e médias empresas e economia tradicional. Sim. É a padaria, é o restaurante, é o salão de beleza. E aí, falando nisso, a gente tá falando de 10 milhões de iniciativas formalizadas, de microempreendedores. Exato. Quer dizer, que usam da sua atividade, que era um hobby, para fazer uma geração de renda. Exato. E é o que você falou, você começa trabalhando numa empresa ali, sei lá, tipo, vou trabalhar, tô começando minha vida agora. Vai trabalhar no restaurante do amigo, vai trabalhar como, sabe, como assistente. Vai aprender. Vai aprendendo, né, porque eu acho que a maturidade, e aí aos pouquinhos... A lidar com pessoas também, lidar né? com pessoas, a lidar com responsabilidade, e nessa jornada você vai entendendo no que você é bom, no que você não gosta, até chegar o momento que você fala assim, olha, eu tô confortável para me arriscar, porque empreender, principalmente, é arriscar. Então, e o mundo das startups é ainda muito mais arriscado, Muito mais. porque a maioria das startups, você sabe, que quebra. Em 2 anos. Em 2 anos. Então, assim, o discurso é bonito, a gente tem que realmente empreender é muito bacana, ter a sua independência, fazer o que você gosta, mas as contas vêm, né? Você tem filho muitas vezes, né? Você tem família para sustentar, então eu acho que tem que ter um limiar, né? A gente tem que também saber dosar, porque... Putz, eu vivo no mundo das startups, eu poderia levantar essa abrir bandeira. 10 startups aqui e largar tudo. E, no entanto, eu tô estava empregado de uma empresa, agora eu me tornei sócio, que é o que a gente estava comentando. Mas eu tinha condições também de empreender e, de repente, ter um respaldo do familiar, mas eu optei por não seguir. Imagina que não tem esse respaldo, né? Então acho que a gente tem que deixar isso muito claro para esse discurso do empreender, da startup não ser algo sexy, que é compartilhado muito e que as pessoas acham que o fator, o que mede o teu sucesso é você ser um empresário, empreendedor. Não, você pode ser muito bem sucedido trabalhando numa empresa, você pode ser muito bem sucedido na área pública. E a gente precisa de pessoas bem sucedidas na área pública. E tudo bem. E pode ganhar dinheiro em todo lugar. E você pode despertar o empreendedor também a qualquer idade. Exato. O tiozão do verdade. KFC é o grande case pra tudo que é lugar que a gente lê, né? E o McDonald's também. Isso, Sim. então, eu acho que é legal também a galera entender gente, que mas não também tem idade. vamos falar, tem uma série aí de modelos, né, de empreendedores brasileiros que se reinventaram Sim. porque na iminência de quebrar, mudaram a É sua isso aí. postura. Cara, os últimos anos que a gente passou, né? Se você pegar agora os últimos 2 anos de Covid e dar uma estudada no que foi construído em meio à crise, tem empreendedores incríveis que Sim. tiraram leite de pedra literalmente, né? Então, acho que é legal a galera entender que também eu não nasci pra ser empreendedor. Cara, tá tudo bem. Tem muito essa frase, não tem? cara, eu não nasci pra isso. Não, tem gente que me olha e fala, puta, eu admiro tanto, você tem ideia o tempo todo, você executa, você nasceu pra isso. Cara, não. Na verdade, eu acho que apareceu em algum momento isso na minha vida, como poderia ter aparecido aos 40, aos 50, Sim. aos 60. Eu acho que é importante a pessoa entender, e eu acho que já trazendo um pouquinho dos meus erros, né? Com 20 anos eu achava que eu era o próximo Mark Zuckerberg, né? Eu falei, cara, Todo mundo acha eu vou isso, montar uma parada, eu vou ficar muito rico e eu vou empregar muita gente e eu vou andar com a pastinha, na época que a palavra empresário era legal, a pastinha 007, né? Você botar a senha e tal. E aí, cara, ledo engano, né? Até porque eu não tinha uma boa ideia, eu não tinha uma boa execução, eu não tinha maturidade e eu não tinha organização financeira, porque é uma das coisas, Mais importantes, cara, né, nesse processo. mais importantes. Ainda São- mais você não separa, né, as contas pessoal da empresa. Isso, e também é legal a galera entender que essas pessoas que conseguem do nada e com pouco dinheiro é 0,001%. É que nem o viral da internet. É um viral É que a pra gente 1 milhão vê de isso. conteúdo. É isso aí. Exatamente. Porque a gente só vê os cases de sucesso. É. Pra cada case de sucesso, você tem muitos cases de sucesso. Tem, e isso é muito importante Tem também. sucesso. Tem sucesso. A gente tem aqui alguns empreendedores raiz na própria cidade de São Paulo. Nós somos recheados de empreendedores que imigraram do Nordeste, né, do Norte, que vieram literalmente com a mala, né, na trouxa, que a minha mãe fala, né, vinha na trouxa com as poucas coisas que podiam trazer. E tinha que se virar, E na tinha que se verdade. virar. Não- Mas muita gente deu errado, né? Muitas. Gente. Na casa da minha avó, a gente tinha uma doceria. Ela tinha uma doceria maravilhosa, que foi o meu primeiro emprego com 14. E muitos pediam demissão para o sonho São Paulo.
vamos pra São Paulo, mas chegava aqui, ia morar na favela, não conseguia ter o sucesso que vendiam pra eles. Então é uma porcentagem muito pequena também do que conseguiu. Mas muita gente tá conseguindo agora crescer, evoluir. E a tecnologia as outras gerações estão trazendo isso, né? Mas novas profissões também. Novas profissões, a nova geração também, com o pique, o pessoal conseguindo ter acesso a estudar, o pessoal tá conseguindo ter acesso a fazer as coisas, né? Então muitos filhos dos nordestinos estão conseguindo hoje já ter um outro posicionamento no mercado. E agora a gente tem o inverso, né? Com o lance de poder morar, todo mundo podendo morar em suas casas e executar de lá, querendo ir para os lugares maravilhosos que o Brasil oferece, muito além da selva de pedra que a gente vive aqui. Sim. Mas é legal dizer assim, cara, tome cuidado com o romantismo também do que a gente recorta e coloca na história. Não tira o brilho, né, de quem montou uma rede de lanchonetes que começou sendo chapeiro. Tem várias histórias dessas, né? Mas é importante, assim, começou a dar certo comigo. Primeiro, depois que meu filho nasceu, as coisas ficaram mais complicadas. Porque alguém dependia de você. Tem um ser ali. E eu não sei se habilitou uma parada do meu cérebro que agora, cara... Ou dá certo ou dá certo. Ou dá certo ou tem que dar certo. Né? Eu acho que tem isso. A questão da sobrevivência. Sim, né, sim, mas aí também, poxa, a empresa que eu trabalhei e exerci o intraempreendedorismo possibilitou me dar coragem. Isso também é importante, né? Hoje na minha empresa, se algum colaborador meu chega pra mim e fala assim, Gu, tô pensando em fazer um negócio assim, assim, assado. Cara, pode fazer. Eu estou dando 2 horas do seu dia pra você executar isso. Eu estou permitindo que você apareça com um cliente aí que você arrumou por você. Não tem problema nenhum, até porque quanto mais gente parecida comigo perto de mim, melhor. A Sul América permitiu isso. Então chegou um determinado momento que eu tinha uma grana suficiente, as minhas asas já estavam crescidas suficientes e o meu gestor dizia assim, cara, eu tô só esperando o dia que você vai me dar tchau. Não tem problema, eu sei que é. E também o gestor que entende que o tempo que eu fiquei lá era suficiente para acelerar também a companhia. É que você tem que deixar pronto para dar asas. Eu acho que eu tô com uma galera aqui que é muito boa e pode ser que amanhã alguém receba uma proposta. E isso a gente Mas eu também, do meu lado, eu falo, tem espaço sociedade para todo mundo aqui dentro. Então, eu já dei sociedade para 3 pessoas, porque eu vejo... O Mário comprou uma porcentagem e já falei para as meninas, ó, se continuar assim, eu também... Eu que é um jeito assim, de você reconhecer, porque né? eu quero vender por 100 milhões isso aqui. É isso aí. E gerar abundância, não riqueza, né? E a gente tem que ter, voltando à questão da responsabilidade, a gente tá num país que tem muita desigualdade, né? Então a gente tá aqui falando, deve ter gente ouvindo e acompanhando e falando, putz, mas esse mundo é tão longe do meu mundo, né? Não é. Então, assim... E eu acho que a internet ela é muito boa porque ela, de fato, né, disseminou muito conhecimento, mas existe eu vejo muita coisa que é totalmente de serviço. É irresponsabilidade de pessoas que chegam e falam, não, seja obstinado, faça que você vai chegar lá. Não, tem gente que faz e não vai chegar lá. Muita gente precisa desse toque motivacional, mas não gosto também, não. Eu acho que o toque motivacional é importante, mas eu acho que... Não, mas eu não concordo. Eu acho que tem gente que precisa. Eu conheço, tem uma pessoa que eu tentei ajudar e a pessoa continuou compartilhando coisas de você já é forte, não sei o que. Acorde assim. Mas no longo prazo isso não funciona, porque se você tivesse a fórmula do sucesso, né? E você pudesse compartilhar, nossa, o mundo seria abundância só. Não teria desigualdade. Não teria desigualdade, exato. Eu queria pegar um pouco da fala de vocês aqui, só para tentar contextualizar um aspecto. Você disse assim, é muito bacana empreender, fazer aquilo que você gosta. E aí a gente volta a uma dicotomia presente em todos os nossos dias. Você faz o que gosta ou gosta do que faz? Exato. Porque eu vou dizer o seguinte, não é porque você empreende... né, que eu gosto do que eu faço, que eu não vou ter dor de cabeça. Ao contrário, você não vai dedicar suas 8 horas, você vai dedicar 12, 16. Você vai abdicar de coisas que você ama, família, filho, etc. Entendeu? Né? Então... eu digo o seguinte, claro, você realmente ama o impacto que você pode gerar, você realmente ama a possibilidade de resolucionar ou trazer uma solução para uma dor existente, mas não quer dizer que você vai amar todos os dias o que você faz e vai viver nas nuvens de rosa. E as pessoas ficam nessa fábula, eu brinco que é a fábula do mimimi. Quando eu tiver um computador, quando eu tiver um microfone XPTO, R$3.000, igual o Kiko que não chuta. E não
Sai. O Então, Keep no assim, Sugar foi aí muito a bom. gente voltou no MVP. Você pode ter a teoria, a tecnologia aproximou os desiguais, os mundos desiguais, mas espera um pouquinho, o que funciona? E pra concluir, tá, você disse assim, temos que ser realistas, não vai dar certo pra todo mundo. Então, sabe onde pode começar a praticar? Não é nem na empresa, é em casa. É isso aí. Sabe como? Organizando as tarefas domésticas, como que eu ajudo a minha mãe ou meu pai, porque eles são os empreendedores dessa casa. Exato. Perfeito. Poxa, então... Como que eu construo uma renda pra minha mãe sem ela perceber? Exato, né? e aí você disse, puxa, eu não tinha esse estalo, né? Eu virei Mas esse nem estalo. é renda, você dá mais conforto pra sua mãe. Você vai lá Isso já é Já dá poupar. mesada. Já Não, é... mas nem mesada não tem, mas tipo, você Nem já tem, vai né? fazer o almoço Já ajuda pra adiantou dar um tempo, pouco mais. gerou eficiência. Gerou No fim do eficiência. dia, é gerar eficiência. Eficiência, ela pode gerar economia, que vai sobrar mais dinheiro no bolso da mãe e do pai, ela, que vai permitir até ter um bônus no final do mês, do tipo um brinquedinho, algum material escolar, enfim. Mas você disse do estalo. Sabe o que eu penso? Eu tenho uma fala que eu uso muito nos meus prolaboradores. A ProScore tem prolaboradores, né? legal. A ideia da proatividade constante, né? Em atividade, em movimento. É aquela história da diferença entre o máximo e o melhor. Você vai pra academia? Eu não vou muito. Mas você vai pra academia? Não vou não, porque eu só... preciso, mas não vou. Aí... Eu sou assintomático. Aí o ponto é, né? Você começa... você não começa no seu máximo, você começa no seu melhor. Hoje eu comecei com o meu melhor de 1 quilo. Dali 3 semanas, já tô no melhor 2,5 kg. Quer dizer, você expande. Então, por isso que eu digo, a prática leva a destreza que pode levar a resultado. E uma coisa que eu ouvi uma vez de uma empreendedora, né? Que acho que foi, pra mim, foi uma mega lição. Às vezes a gente fica pensando em algo muito... eu quero fazer um podcast, né? A pessoa, encasqueta com aquilo. E não sabe, não tem enfim, não tem os equipamentos, não tem nada. E aí ela falou uma coisa que eu achei interessante. Olha pro teu redor. Olha o que tá acontecendo. Porque às vezes tem necessidades ali que elas não estão sendo atendidas. Até dentro de casa. Eu gostei desse exemplo. Sim. Porque às vezes, você precisa ajudar tua mãe a fazer a comida. E de repente você faz comida, aprende a fazer comida e vende comida. E vende marmita, né? Então eu acho que o empreendedor também é aquela pessoa que tá conectada com o ambiente, né? Porque às vezes, quando a gente fala a gente tem um monte de problema pra resolver no Brasil. Um monte de problema pra resolver. Então, eu acho engraçado quando as pessoas vêm com ideias megalomaníacas do tipo, eu quero criar a próxima rede social que vai o sonho competir, do jovem. que é o sonho do jovem, Sim. tudo mais. Legal, mas assim, existem tantos cases e eu já vi grandes empreendedores, empresários que começaram assim, eu vou resolver um problema aqui da rua. E aí vai crescendo, e vai redendo, né? E você já conhece aquele ambiente, então... Cara, em Salvador eu conheci um empresário que fazia 80 milhões de reais por ano alocando andaime. Pois é. Gente, Beleza? aí vamos voltar na conheço esse economia. cara. Pá, conheço. pá. Pois Resolveu. Cara, um monte de ferro conglomerado que você retira e põe no momento que uma obra precisa. O que mais se levanta nesse país? Exato. Coisas altas e prédios. Rufino Obra. mesmo, né? Rufino. Sabe uma coisa que eu achei super... É a teoria do as a service. Você não precisa ter um andaime. É isso aí. Você aluga. Até porque vira um mico depois daquilo. Exato. E assim, e você pode... Eu acho que o brasileiro tem uma coisa que é a criatividade, né? Que eu acho que é super bacana. A NASA vem, né? E um pouco até, eu diria até de ousadia, né? Uma coisa que eu achei super bacana durante a pandemia, que tá todo mundo super vulnerável e de fato, né? Muita gente desempregada e tal. Ali no pós-pandemia, vamos dizer assim. E aí eu recebi uma cartinha à mão, escrita, né? De uma pessoa que dizia o seguinte, olha, eu sou diarista, eu trabalho nesse prédio, né? Olha a visão dela, ela viu que tinha vários apartamentos. Ela atendia um apartamento. Então, ela fez um REC. Uma cartinha. É um REC. Ela fez uma cartinha à mão e falou, olha, eu sou diarista, tal. Gostaria de ter uma oportunidade de, quem sabe, de prestar o serviço pra você. Na hora eu liguei pra ela. Eu recebi umas cartinhas Gente, dessas eu achei no prédio assim, também. e outra coisa, hoje em dia, no mundo do TikTok, receber uma carta é praticamente um ato de amor, né? É uma coisa... Exato. Eu fiquei assim, nossa, eu recebi uma carta escrita à mão. E assim, eu dei muito valor, quer dizer, ela olhou o quê? Os entornos
contornos. Ela tava trabalhando na casa de uma pessoa. Já sabe chegar lá. Observou, via que tinha muito apartamento. E outra coisa, não é invasivo você colocar uma cartinha. Não é. O máximo que a pessoa pode fazer é rasgar. Eu peguei a carta e aí indiquei. E a opção é sua, de abrir ou não. Exato. Você podia ter pego aquilo e Exato. descartado. Indiquei para outras pessoas. Então eu acho que é muito sobre essa atitude e de você, de fato, poxa, o que é que eu posso fazer hoje? É o que você falou, né? O que é que eu posso fazer hoje Com o que eu tenho. com o que eu tenho Exato. de bom, E uma entendeu? baita empreendedora, né? Porque já tá validado no local que você tá que ela executa um bom serviço. Ou seja, se ela já tá lá há muito tempo e conseguiu Ela pede observar... indicação. Ela usou todas as técnicas de vendas, o Gustavo. Ela falou o seguinte, eu já atendo uma pessoa do teu prédio, Inclusive, quer dizer, o ramal dela é tal, né? Exato. Pode eu pegar referência, né? Já atendo pessoas do teu prédio, então pra mim já criou uma referência, não é De uma pessoa de confiança. confiança, né? E Já fez um rapport ali. Já fiz um rapão É isso aí. total, né? Portaria já habilita ela. Exato, já habilitada, ela tá ali e tudo mais. E eu falei, nossa, olha que coisa legal. Ela podia fazer até um cross-selling, ó. Eu vendo também outras coisas Exato, ali. inclusive, eu vendo eu tenho uma... marmita, É. Não, eu achei Meu filho super vende legal. Traga os produtos de limpeza, caso você não queira comprar semanalmente, né? Exato, já Exatamente. uso, tá embutido na É isso Olha, a gente diária. tá dando um grande business aqui daqui a pouco. Gente, a gente já tá lançando a nossa próxima plataforma, né? É, com certeza. Esta mesma, né, passa roupa no outro período, já conseguiu fazer uma Exatamente. publicidade. E eu tenho uma rede de outras pessoas que podem fazer algumas coisas pra você, até podcast, se quiser. Podcast, sim, galera. Se você quer empreender, se você quer começar a fazer alguma coisa, entra lá no workstars.com.br que tem lá como começar, abrir o MEI. Vamos falar mais devagar? Workstars.com.br. Você pode entrar lá, como começar um podcast, tem vários conteúdos pra vocês. E agora a gente vai pro momento bate-bola. Eita. Bate bola, muito bem. Ai, meu pai. Usar termos em português ou inglês no meio empreendedor. Olha, o mundo startupeiro, Oh, né? my It depends. Não tem- porque assim, se você tá no bootstrapping, você vai falar com VC, não, é muito termo em inglês, de fato. É. Mas a gente tem tentado cada vez mais desmistificar isso, porque você afasta as pessoas, né? E o startupeiro engraçado que recentemente eu contratei uma pessoa que não é do mundo das startups, né? E aí eu falei, a gente vai ter que fazer um startup com você, Com né? certeza. Vai ter um Temos que startup fazer isso no portal, hein, galera? Um startup. Ó, eu vou, Tem um então material. eu vou parar, já convido vocês pro meu podcast também, porque a aí. gente já tem lá terminologias, a gente tem essa Aí. playlist. Tem? Boa, boa. Muito bem. Porque a gente precisa também, né, parar Ajudar, de né, os ajudar as outros. É. pessoas, porque senão ela passa, né? Mas é isso, vocês são os que Depende, falam. eu vou falar assim, que depende da sua atividade empresarial, do seu posicionamento. Então, para alguém que quer internacionalizar o negócio, tem que usar mesmo. Até porque é aquela história, casa de ferreiro, espeto de pau. Se o funcionário não sabe falar VC, como que você vai trazer um VC pro negócio? Exato. Então, assim, vai depender. Claro, faz sentido, de repente, o microempreendedor adotar isso? Acredito que não. É. Aqui no ABC, né, que você tá colocando os primeiros passos, não. Mas tem vídeo sobre o que é CTO, CMO, o que é não sei o que, a gente já tem Exato. tudo. Ah, Então, ótimo. assim, o ponto é esse, é o que faz sentido pra você se posicionar e você conversar com o teu público-alvo. É isso. Eu faço uma linguagem no EmpreendaCast, eu comecei uma temporada muito startupeira, porque eu tava vivendo isso lá na Sul América na época, e depois eu fui me conectando com o Gustavo Estranho lá, criança que assistia Pequenas Empresas, Grandes Negócios. E lá a linguagem é pro Brasil todo. Exato. Pro Brasil de 230 verdade. milhões de brasileiros, né? Então lá eu lembro que o empreendedor, a palavra era até inventor, assim. Tinha alguns episódios tinha um que... lance de inovação com invenção, O né? 14 Bis ele era muito presente nas vinhetas do Verdade, Pequenas Empresas, verdade. né? O lance Eu da também assistia, invenção. viu? Então, eu Eu era... me achava super estranho, Eu também, assim. eu Tem uma adorava. comunidade, né? A minha mãe chegou a me levar no médico pra ver se eu não tava muito avançado Eu me algumas lembro coisas que eu da queria ver aquilo, apresentadora, né? Eu me lembro da Também, vinheta. Acordava mais cedo no sábado pra assistir. E aí, eu desempenhei o lance de fazer os termos e traduzir, porque o tempo todo eu tô conversando com pessoas de determinados níveis. Sim. Então, se você escutar o EmpreendaCast, você vai me ver usando termos em inglês, até porque meu inglês é bem medíocre, então eu até erro as pronúncias porque eu não sei mesmo, né? E eu sempre traduzo. Então, MVP, em seguida eu venho dizendo assim, cara, MVP, lembra lá? Mínimo viável de um produto.
né? Apesar de estar portuguesado, Exato. né? Eu não vou direto no termo. Bootstrapping, cara, empreender com o dinheiro do seu bolso, né? Você tá aí, sozinho. crescer sozinho, com a sua sim. grana. Então eu sempre tô ali traduzindo. Dependendo, né? Como nós aprendemos também, o empreendedor aprende a ser um camaleão. Exato. Dependendo de como você anda e navega, você usa os termos que precisam. Sim. Né? isso Mas eu já entendi. entrei em muito churrasco que eu comecei ali a falar e eu era o ET. É, isso Né? Eu falei, opa, deixa eu recolher os carrinhos, senão eu vou ser o mala do churrasco que tô falando coisas que ninguém tá entendendo nada e não vai rolar. E rapidamente você adapta o discurso. Mas dependendo de como você tá negociando e para quem está negociando, sim, é importante. Até porque o interlocutor ele vai te devolver nos termos. É. E se você traduzir também, pode até rolar um Fica um desconforto. desconforto, né? Entre... mas eu fiz um curso, Sales Thinking, que era o meu curso de vendas B2B. Lá em 2011 eu comecei a falar de B2B em startup, faz muito tempo. E aí eu fazia uma parte do curso que era traduzindo as palavras de startup. Olá, que naquela época você falava assim, eu tenho uma startup de tecnologia. Era o quê? Era um polvo, né? Tipo, que a pessoa eu ligava do peixe, eu trabalhei peixe urbano, você não ia falar, tô numa plataforma de compras Coletivas. Cara, não tem nada. É. Aí eu ensinava nas minhas palestras exatamente a traduzir o mundo das palavras de startup. Então acho que é uma coisa importante pra galera. Vamos pro próximo. Ouvir podcaster ou um speaker? Eles botaram em inglês aqui, sacanearam, né? Ô, Vitor. Ó, tem que traduzir. Primeiro você tem que traduzir. Vamos Podcaster, voltar pra pergunta 1. podcaster é aquele que grava podcast, né? Speaker, palestrante. Palestrante lá ao vivo. Eu sou suspeito a responder, né? Acho que eu vou pular a minha resposta. Não, né? eu vou responder. Eu acho Ele que é speaker. eu sou speaker, então eu tenho que defender também a minha classe. Mas assim, eu sou viciado em podcast, você sabe disso, então eu gosto muito de podcast. Mas eu acho que às vezes, assim, olhar pra pessoa, sabe? Eu gosto, às vezes, de ter esse Depois da contato. pandemia deu... Tá. dá Mas uma a gente saudadezinha. desaprendeu a socializar, né? E pode reparar nisso. Você fala de um speaker. Sabe qual só o meu receio com o speaker? Quando a pessoa realmente não consegue traduzir em ações o que ela fez. Ela só teoriza, porque tudo pode ser teorizável, né? E aí teoriza a teoria disso, a teoria do... Tá, o que você entregou? O depende do famoso speaker, empreendedorismo de depende do palco. Exato, eu acho que Eu tenho pavor. Exato. E uma coisa que eu faço, por exemplo, nas minhas palestras de vendas, eu falo, pessoal, isso aqui eu tô vivendo agora. É, Porque o que você tá assim, vivendo. não dá pra você ensinar uma coisa que você Na não... pele mesmo, Exato. Então é o speaker com experiência, com execução. Sim. Porque... assim que eu também como podcaster que vai falar como execução, né? não dá Sim, pra você sim. ouvir uma pessoa que não fez nada. A minha defesa é no tempo. Quando você sobe num palco, a área de eventos disse assim, você precisa fazer a sua Seu discussão speech. em 40 minutos. Cara, 40 minutos é pouco tempo, dependendo do que o cara precisa Pra contar. sintetizar isso. Às vezes não cabe nenhum case em 40 minutos, dependendo se você abrir a sua cozinha inteira. Então o podcast traz a liberdade e a vivência. No palco eu acho muito legal pra quem é treinado e o mestre da oratória. Assim, eu já saí de lugares que eu falei assim, cara, eu quero ser isso da minha vida. Puta que pariu, o cara Somos me arrepiou. dois, é. O cara me arrepiou, o cara passou todas Virou as mensagens. role model, Você virou sai dando modelo. soco no ar, e se o cara pedir pra você pular e dar cambalhota, você dá, porque ele entrou dentro de você e passou a mensagem Impactou. principal. Né? O podcast tem liberdade, então acho que só aí que a galera tem que entender se ela quer algo formatado e direcionado ou se ela quer algo case e mais com mais liberdade. Até Conveniência. porque na grande maioria o podcast não é editado, na grande maioria. Na maioria. Ter vários negócios ou misturar várias bebidas em um rolê. As duas coisas. Ter um negócio de bebidas. Ter um negócio de bebidas. Dá pra você misturar... Experimentar todas elas, né? Então é só seguir nas redes sociais proscore.oficial, o site também proscore.com.br. Fiquem ligadinhos que a gente vai ter um evento no segundo semestre, que é o scoresummit.com.br, então também acompanhem por lá. E o nosso Procast, que é o podcast do grupo ProScore. Tem ó. o seu também que você faz conteúdo. Na verdade é tudo no Procast. Ah, E tá. eu virei a garota propaganda da Maravilhosa. ProScore. Isso aí. Então é Então isso. tá ótimo. Casa de Ferreira, espeto de ferro. Exato, É isso é aí. isso. Vai, Guzo. É o seguinte, @EmpreendaCast, você vai acompanhar todos os papos, tem um MBA gravado lá com mais de 250 empreendedores e empreendedoras, com uma comunidade forte de sonhadores.
Se você estiver procurando aprender sobre podcast e construir, @Gustavo Passe. Aí todo o restante, a Multi, bebidas e empresas estão lá no meu Instagram também. Vê o múltiplo link e tá certo. Eu sou tipo o ornitorrinco do empreendedorismo. Não sei se eu sou pato, se eu sou... Aí Mas começa, né? Eu tô lá tentando. Vendas, startups, inovação, me sigam lá no @Diogo Garcia B de bola, C de casa no Instagram. E no LinkedIn também, Diogo Garcia Correia. E tem também o meu podcast no EmpreendaCast, que é o Pílulas de Vendas, que a gente traz umas pílulas boas pra vocês também. E o melhor do Airbnb de Salvador com o Diogo Garcia Exatamente. também. Olha que incrível. Muito bom. Galera, se vocês ficaram com dúvida dessa questão de inglês, vocês têm que conhecer a plataforma glededu.com, que é a nossa parceiraça que tá aqui dessa Eu já parede. quero logo esse negócio. Pra você destravar o seu inglês e tudo online, sem professor, é super diferente, então acessem lá. Sigam a gente, o Workstas BR, em qualquer plataforma. Me sigam, Thalita Lombardi. E até o próximo episódio. Tchau, tchau.